Vamos voltar ao tema? Mediunidade, mediunidade mal desenvolvida e o que fazer para desenvolver a mediunidade. No título, Mediunidade, parte 2. Gostou desse tema? Vem comigo então. Eu sou Patrícia Maria Signorelli e vou falar então hoje da mediunidade, mais uma vez. No outro vídeo, no vídeo anterior, a gente falou da mediunidade de uma forma mais genérica e mais ampla, mais abrangente. Hoje vamos falar da especificidade da mediunidade, esse dom mediúnico que vem para nós do Pai, E todos nós temos. Mas eu vou chamar de médiuns aqueles que se colocaram à disposição da espiritualidade, desenvolvendo seus dons para trabalhar, a caridade e o serviço, como a Umbanda nos ensina. Então vamos lá. Na nossa casa, por exemplo, lá no Lar de Mariazinha, a gente trabalha esses dons mediúnicos com todos os médiuns, porque muitas vezes um médium de incorporação, ele acha que tudo vem apenas dos seus guias, e não entende que às vezes ele tem um dom que é dele, que ele não precisa estar incorporado para poder trabalhar sobre uma intuição, sobre uma premonição. Ele, médium, com o canal aberto, para ouvir da espiritualidade, para sentir um lugar que a energia não seja boa, para sentir energia de morte, como eu chamo, quando alguém está muito próximo da passagem. São muitos dons, Então a gente escuta muito falar de intuições, que muitos pensam que não é um dom mediúnico, mas a gente escuta muito falar da incorporação, e muitos pensam, se não incorpora, então não é tão bom médium assim. Gente, não é por aí não. Dentro da incorporação, a incorporação é importantíssima, assim como a psicografia é importantíssima, assim como aqueles que têm o dom da psicofonia, que é um dom mais diferente, mais diverso, são tão importantes. As intuições, os médiuns sensitivos para fazer um trabalho de desobsessão, como eles são importantes, esse contato que eles conseguem sentir das energias e de receber esses espíritos, às vezes com tanta raiva, com tanto peso no coração, e os médiuns de doutrina poderem trabalhar com eles. Então só aí eu falei de tantos dons mediúnicos, E cada um com a sua importância para a engrenagem de qualquer casa, de Umbanda principalmente, Umbanda de primórdios, onde a gente trabalha muito com a linha da Umbanda, a gente trabalha também com a mesa branca, quando a gente senta para psicografar, quando a gente faz uma sessão de contato com desencarnados, quando a gente faz uma sessão de cura, Então assim, todos os nossos médiuns, ou seja, aqueles que estão ali prontos para se desenvolverem, para colocar seu dom mediúnico a serviço da caridade e do amor, eles passam por uma sessão de desenvolvimento. Eu chamo de sessão de maneira genérica, porque são várias sessões. E a gente passou a chamar de sessão de desenvolvimento justamente porque a gente tem todo o cuidado que a gente tem em qualquer sessão. A gente monta porteira, a gente defuma, a gente se prepara para aquela sessão onde eles vão trabalhar com o desenvolvimento. E o que isso traz de conforto e de energia boa para esses médiuns? Como já dizia a oração de São Francisco, é dando que se recebe. Então, quando a gente desenvolve os nossos dons mediúnicos, no sentido de ajudar ao próximo, de fazer a caridade, de servir, a gente recebe muita coisa boa. E eu vejo isso na pele, eu sinto na pele isso. Por quê? Porque eu me coloco sempre a serviço de quem me procura. E eu sinto que eu recebo muita energia boa.
Mas a gente também passa pelo outro lado, a gente também recebe, às vezes, quando uma pessoa não fica satisfeita com o que você fala, a gente também recebe energia ruim. A gente tem que estar preparado para isso. E é o desenvolvimento mediúnico que me dá essa preparação. Então, quando eu sinto que alguém começa a enviar energia que não é boa para mim, eu sinto também na minha pele e penso, opa, preciso parar, preciso entrar em oração. Não só por mim, mas por essa outra pessoa também. Porque muitas vezes essa outra pessoa abre tanto as suas faculdades mentais de uma maneira tão ruim, deixando espaço para que seja acometida por espíritos que não são de luz. E aí isso é um problema muito sério. E muitas vezes isso vem dos próprios médiuns que procuram por nós, que querem se desenvolver, mas que ouvem às vezes coisas que não são compatíveis com as suas verdades, e aí ao invés de tentarem abrir, expandir o conhecimento do horizonte, até para conhecer, mesmo que não seja ali a sua vertente espiritualista, mas que se abra para conhecer aquela nova verdade, um novo olhar para a espiritualidade, coloque, não é esse o caminho que eu quero. Entendo, respeito, agradeço e sigo num outro caminho. Não, eles se contrapõem contra nós e tentam colocar as suas verdades como uma verdade absoluta. E essas verdades absolutas não existem. Então, a partir desse momento, ele se abre todo para energias ruins, porque ele se enche de raiva, ele se enche de ódio. E quanto mais baixa a frequência energética que a gente vibra, mais energia ruim, espíritos sem luz a gente traz para próximo da gente. Então esses espíritos zombeteiros ficam muito próximos às vezes, né, quando acontece disso, de um médium que acha que aquele lugar é o lugar dele, depois ele sente que não é, mas ele gosta das pessoas, ele gosta da situação, mas não gosta do estilo de trabalho que é desenvolvido ali. Então ele abre espaço para que esses espíritos sem luz fiquem muito próximos, e aí eles passam a obsediar essa pessoa. E é aí que entra a parte que pode ser perigosa, porque eles se colocam contra os guias de luz e fazem até movimentos que podem levar a pessoa, né, esse médium que está sendo obsediado, à loucura. Então é por isso que a gente precisa ter todo o cuidado do mundo ao desenvolver os nossos médiuns e ficar sempre atento a esses pequenos sinais, né? São pequenos sinais, começam de uma forma muito branda, muito delicada, mas que vão crescendo e vão tomando corpo. Então a gente precisa estar sempre muito atento para que a gente evite o sofrimento do médium e a desestabilização da casa. A casa precisa estar harmônica para que a gente possa desenvolver as maiores potencialidades de todos os dons mediúnicos de nossos médiuns, e para isso a gente precisa estar muito atento. Então, eu já falei naquele vídeo mais genérico que muitas pessoas, em tempos mais remotos, eram obsediados por espíritos obsessores, quiumbas, seja lá o nome que vocês quiserem dar, e acabavam muitas vezes trancafiados em manicômios, porque atentavam contra a própria vida, atentavam contra a vida de outras pessoas, desarmonizavam uma casa, e as pessoas, ao invés de entenderem que isso poderia ser uma mediunidade mal desenvolvida, trancafiavam essas pessoas em casas de loucos, né? Então todos os loucos passam por isso? Não existe a loucura? Não existe, sim, existe a loucura, mas existe aqueles médiuns que, não tendo sua mediunidade bem desenvolvida, podem ser acometidos por espíritos obsessores que fazem com que eles pareçam loucos. Então, o que eu peço a vocês que já perceberam que tem um dom mediúnico muito aflorado, ou que percebem que olha, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, eu não costumo ser dessa maneira,
eu não me sinto bem agindo dessa maneira. As pessoas falam, nossa, você chega num ponto em que você sai de você, não parece mais você. Nesse momento, está na hora de você entender que você precisa procurar ajuda. E muitas vezes essa ajuda precisa ser nos seus 3 corpos, no seu corpo físico, no seu corpo psíquico e no seu corpo espiritual. Então assim, a gente não está dizendo que você precisa ir em centros espiritualistas de Umbanda, de Candomblé, de mesa branca, kardecista. Não, você precisa tratar de você. Se você encontra esse conforto na sua igreja, não tem problema nenhum. Se você encontra esse seu equilíbrio nas religiões budistas, problema nenhum. O que você não pode é não procurar ajuda, é não procurar o seu equilíbrio para que você siga adiante. Na nossa casa a gente trabalha desenvolvendo todos os dons mediúnicos de maneira harmônica, porque a gente acredita que toda engrenagem precisa estar funcionando direito para que a gente possa servir, acolher e prestar a caridade da melhor maneira possível. Então a gente faz isso de forma muito ampla. A gente já realizou um trabalho, por exemplo, em que os grupos se dividiam de acordo com o que eles achavam que tinham de mais forte neles, entre psicografia, incorporação, intuição, e depois cada grupo trabalhou entre si e depois expôs entre todos. Isso foi um trabalho bastante bacana, deu muito fruto e as pessoas entenderam que a gente precisa, que a gente pode realmente fazer um trabalho que traga isso mais à tona. A gente também faz um trabalho de viagem, que a gente pode chamar de viagem astral, se for uma coisa mais esotérica, mas é uma viagem que leva você a outro nível, né, de espiritualidade. Você sai um pouquinho do seu corpo físico e entra no seu corpo energético. E a gente deixa então que a sua mediunidade te leve aonde você precisa chegar. E é também bastante interessante. Mas tudo isso feito de uma maneira muito segura, com todas as nossas porteiras montadas, com todo o nosso trabalho bem assegurado em cima de oração, em cima dos meus guias mediúnicos, né, nos quais eu acredito muitíssimo. E aí a gente segue trabalhando de uma maneira bastante interessante. Então, o que eu digo sempre, sentiu que você saiu do prumo, você é médium, já está trabalhando, saiu um pouco do seu prumo, sentiu que tem alguma energia diferente? Procure a liderança da sua casa, ela com certeza vai saber te ajudar. Gostou? Achou interessante? Vai lá, curte. Já é inscrito no canal? Ok, não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho, espera um novo vídeo. E eu aguardo por vocês também. Se tiver qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta, pode deixar nos comentários. A gente responde com todo amor, com todo carinho. Que a paz de Oxalá, né, nosso Pai Oxalá, esteja com todos vocês e que o amor do Pai maior seja o maior condutor de toda a nossa jornada sempre. Um beijo grande, fiquem com Deus.